Olá pessoal, mais um vídeo para vocês, mais um livro comentado. Piscou a luz, mas deve ser alguma oscilação. Não temos presenças de outros planos entre nós. Então eu vou falar hoje de um autor que eu adoro e vou comentar um dos livros nota 10 para mim. Eu tenho uma mania, talvez paranoica, não sei. Todos os livros que eu leio, os romances, eu dou nota para eles, de 0 a 10. Os de não ficção eu não dou nota, porque não tem sentido. Agora os livros de ficção eu dou nota. Então esse que eu vou comentar hoje é um dos livros nota 10. Eu já falei de outros aqui, que também foram nota 10. Eu vou falar hoje deste livro aqui. Fyodor Dostoiévski, Crime e Castigo. Essa aqui é uma edição capa dura da Nova Cultural. É uma coleção de banca que a Nova Cultural lançou aí dos clássicos. Acho que cada 5 anos eles relançam. Então, se você não tem, logo logo eles relançam novamente. Porque eu já vi várias vezes essa coleção ser relançada. Então, Fyodor Dostoiévski. Nasceu em 1821, morreu em 1881, quase 60 anos. Ele morreu de uma hemorragia pulmonar. Ele tinha enfisema, ele tinha epilepsia, ele tinha vários problemas de saúde, crises nervosas e tal. Ele teve uma infância complicada, o pai dele morreu. Existem vertentes dizendo que morreu de uma apoplexia. Outras vertentes dizem que ele era tão ruim que os próprios funcionários o mataram. Enfim, ele teve uma infância difícil, mas ele conseguiu se educar em São Petersburgo. Ele estudou, por incrível que pareça, física e matemática, embora o seu gosto fosse pela literatura. E já na universidade ele estudou os clássicos, né? E a principal influência de Dostoiévski foi Shakespeare, né? Shakespeare, que é o grande, provavelmente o grande escritor de todo o milênio aí, foi a grande influência de Dostoiévski. E ele, por sua vez, viveu a vida inteira como romancista. Ele era romancista profissional, escrevia para ganhar dinheiro, viveu disso. Teve problemas com a polícia, foi preso durante uma época, foi exilado durante outra época. A história dele é bem complicada, aí, com vários altos e baixos aí. Tanto politicamente quanto financeiramente. E ele sempre precisou, apesar do primeiro romance dele, chamado Gente Pobre, já ter colocado como uma grande estreia, como um grande escritor aos 24 anos, mesmo assim ele teve sempre que escrever muito rapidamente os seus livros para poder publicar e receber o dinheiro, né? O dinheiro das editoras. Então, ele nunca teve muito tempo para trabalhar nos seus livros. Ele vivia disso e ele precisava do dinheiro. Há quem diga, e eu estou entre os que dizem, que Crime e Castigo... Desculpa, deixa eu tomar uma coca aqui. Eu ando com uma tosse complicada. Há quem diga que Crime e Castigo é a sua obra-prima. Uma boa parte da crítica diz isso, que Crime e Castigo é a sua obra-prima, e eu concordo. Eu concordo com isso. Eu acho que é o seu ponto, é o ponto principal da sua obra. Uma outra parte diz que a sua grande obra é Os Irmãos Karamazov. É um grande livro também, mas para mim Crime e Castigo ainda é superior.
Crime e Castigo foi escrito em 1866. Já é uma obra da maturidade, ele já estava com seus 45 anos, 44, 45 anos. Os Irmãos Karamazov, em compensação, foi a última obra que ele escreveu, foi a última obra que foi publicada, já praticamente durante o ano da sua morte. Acho que foi publicada até no ano da sua morte, 1881. Mas não vou falar dos Irmãos Karamazov hoje. Então, Crime e Castigo. Ele é considerado um dos grandes romances que influenciou e criou a escola existencialista. A escola de filosofia chamada o existencialismo. É uma escola que diz que o ser humano ele é colocado nesse mundo, ele está completamente perdido, ele não consegue compreender o mundo que o cerca, mas ao mesmo tempo ele é o responsável por aquilo que ele exerce durante a sua vida, né? Então ele é o único responsável por aquilo que ele faz, pelos seus atos. Então esse romance aqui do Dostoiévski é um dos romances que influenciou a criação dessa escola filosófica. Então ele é muito importante por causa disso. Além disso, Dostoiévski influenciou todos os autores do século XX, pelo menos os principais autores do século XX e XXI foram influenciados por Dostoiévski, pelo menos os romancistas. Até Nietzsche, que não era um romancista, era um filósofo, chegou a declarar que Dostoiévski era o único psicólogo que tinha algo a ensinar a ele. Porque o romance de Dostoiévski ele é eminentemente psicológico. Crime e Castigo é um enredo bastante simples. É um livro grosso, mas o enredo é muito simples. Trata-se do nosso famoso Raskolnikov. É um ex-estudante que vive de traduções, vive em condições miseráveis, e ele é um grande leitor de assuntos do passado e tudo mais. Ele é principalmente leitor de grandes guerras. Ele tem Napoleão como um dos caras que ele considera. Então ele, por um problema doméstico, ele estava sem dinheiro para pagar o aluguel. Então ele planejou o assassinato da sua landlord, da sua senhoria, digamos assim, da dona da casa, que era uma mulher que vivia de aluguéis e era uma usurária também. Ela vivia de agiotagem, ela emprestava dinheiro a juros. Então é um tipo de gente que o Raskolnikov considerava que era um tipo de gente que não merecia viver. Era um tipo de gente que explorava os outros. Então ele matou a velha. Conseguiu fugir do local, do apartamento, não foi pego, nada do tipo. E aí é que começa o grande romance psicológico Crime e Castigo. O nome está dizendo, Crime e Castigo. Ele prestou depoimento, como tantos outros, para o Porfírio, que era o juiz ali que tomava os depoimentos. Outra pessoa foi condenada no lugar dele, foi acusada no lugar dele, mas ele sempre teve a sensação de que o magistrado que tomava os depoimentos dele sabia que ele tinha cometido o crime. Então ele chegou a fazer alguns duelos alguns duelos psicológicos exatamente com o cara. O cara vendo se conseguia forçar uma contradição nele e ele ao mesmo tempo conseguindo dobrar o cara. Só que no seu interior, ele imaginava, por exemplo, Napoleão matou milhares, e para muita gente é considerado um ídolo aí, é considerado um grande personagem da história. Então ele tinha na cabeça dele, bom, se o cara matou milhares e é um ídolo e tudo mais, eu matei uma pessoa que não tinha importância para ninguém, era uma pessoa que explorava os outros, então isso aí não vai dar em nada. Só que deu. A cabeça dele, o sentimento de culpa, a consciência pesou muito na vida dele. Então ele passou
durante quase que o livro todo, remoendo essa culpa por ter matado essa mulher, né? Então, durante no decorrer do romance, ele conhece... Tem algumas histórias paralelas, que não vale a pena detalhar aqui. Ele conhece a Sônia, que é uma prostituta, assim, Hellis, assim, daquelas mais do grau mais baixo da sociedade, vamos dizer assim. Mas que, ao mesmo tempo, apesar de ser uma prostituta miserável, pobre e tudo mais, ela era uma prostituta da igreja ortodoxa, seguia os preceitos da igreja ortodoxa russa. Leu algumas passagens do evangelho para ele e tudo mais, e conseguiu colocar na cabeça dele que ele precisava se arrepender sinceramente daquilo que ele tinha feito e confessar o seu crime. Aí entra todo um lado religioso, que faz parte da obra do Dostoiévski. Ele tinha essa vertente, ele acreditava que a Rússia era a mãe russa, seria uma das redentoras aí do cristianismo, pelo menos através da religião ortodoxa. Então entra uma parte o romance psicológico, e entra essa parte de redenção, que é uma parte do cristianismo, né? De você se redimir dos seus pecados, no caso o crime seria um pecado, e aí você consegue a sua salvação eterna, digamos assim. Então, a partir daí ele muda muda a sua maneira de ver, ele fica bastante ruim, a sua cabeça não fica muito legal, e ele consegue expurgar esse pecado e acaba confessando para o magistrado a sua culpa. E aí tem todo o final que eu não vou detalhar o que acontece no final. Então é um romance eminentemente psicológico, é basicamente culpa e redenção. Culpa e crime e castigo, culpa e redenção. Então ele tem uma vertente toda psicológica. O livro, é claro que tem muitas passagens, principalmente os diálogos dele com o magistrado Porfiri, do Raskolnikov com o Porfiri, que são muito interessantes. É um livro, ele te atrai, ele te prende, apesar de ser um livro um tanto grosso, mas ele te prende. E é uma narrativa que te faz pensar no seu dia a dia, naquilo que você faz, na sua consciência, na verdade, né? Naquilo que você faz e aquilo que você se arrepende ou não se arrepende daquilo que você faz de certo ou errado para os outros. Então nesse sentido é um romance que mexe muito com você. Um detalhe interessante é que durante os anos de Stalin, né, do ditador Stalin na ex-União Soviética, o Dostoiévski era uma persona não grata nos estudos de literatura. Stalin considerava ele como a visão individualista capitalista de pensamento. Ele tem um pensamento capitalista burguês, porque ele trata do ser humano, do ato individual do ser humano, daquilo que você faz e dos seus atos e daquilo que você responde pelos seus atos, ainda que seja só na sua consciência. Né? É uma coisa que o comunismo nunca entendeu. Né? O comunismo é o coletivo de tudo. As pessoas, não existe individualismo no coletivo. As pessoas são todas robôs e todos têm que fazer aquilo que o Estado manda. Nenhuma delas tem consciência, nenhuma delas tem um comportamento ético diante da vida. O comunismo não entende isso. Então, obviamente que Stalin não entendia isso. Então é isso. O que eu tinha para falar sobre Dostoiévski é isso. Tem várias tem várias adaptações desse livro para o cinema. Tem uma versão que não é exatamente uma adaptação, mas tem um filme do Woody Allen, que se não me engano é de 1889, chamado Crimes e Pecados. Que é um crime que lembra muito o personagem aqui, Raskolnikov, do Crime e Castigo, porque nesse filme, Crimes e Pecados do Woody Allen, existe também um assassinato
e existe por parte de quem foi o mandante do assassinato toda uma culpa que fica remoendo a sua consciência, até que chega num desfecho que eu não vou contar também o final do filme. É muito interessante. Não é exatamente o mesmo roteiro daqui, nem são os mesmos personagens do livro, mas o mote central do filme, ele pega mesmo o mote central desse livro. Então ele compreende, faz um paralelo entre a culpa e a redenção. Entre principalmente o trabalho da consciência humana. Aquilo que fica na nossa consciência quando a gente faz. Quando a gente comete um ato ruim com alguém, não precisa ser necessariamente um assassinato, quando a gente faz alguma coisa errada para alguém, que é aquele negócio que fica corroendo a nossa cabeça, até que a gente conversa com a pessoa e fala: desculpa, eu agi errado, eu fiz besteira, me perdoa, não era isso e tudo mais, e a gente consegue, através disso, a redenção, que pode não ser religiosa, pode ser só da sua consciência. Você admitir aquilo que você faz de ruim para os outros, a sua consciência estando tranquila, isso independe de religião ou não. A religião é só uma das ferramentas que se usa para aplacar a consciência, enfim. É isso, o vídeo está ficando longo. Então é isso. Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se você quer saber, quer ser notificado pelo YouTube sempre que tem um vídeo novo, você clica em algum local aí, tem inscrever-se no canal. Esses vídeos são uma demonstração das palestras literárias e das minhas aulas particulares. Se alguém tiver interesse, meu e-mail de contato está na descrição. Uma saudação e até a próxima.